seja na disputa ao Senado ou ao governo do Estado, o senhor vai precisar do apoio da ala bolsonarista, do eleitor bolsonarista, né? E aí eu pego aqui um trecho, uma entrevista que o Bolsonaro deu para a Folha de São Paulo, em novembro de 24, em que ele cita o senhor, né? Aspas, logo Salles, que lá atrás estava com o Alckmin como secretário. Depois, Amoedo, que depois diz que votou no Lula. Depois ficou comigo e se elegeu graças ao Eduardo Bolsonaro. Depois foi ser Marsalete, agora está viúvo. Como que está essa relação com o Bolsonaro? Essa é a minha primeira pergunta. E como reverter esses votos, né, do bolsonarismo trazer para o senhor? Eu uma vez brinquei com o presidente Bolsonaro, ele brincou comigo, você já foi do Alckmin? Eu falei, olha, presidente, o senhor declarou, quando era deputado, que votou no Lula, de tanto que o senhor não gostava do Fernando Henrique. Eu tenho o conforto de dizer que no Lula nunca votei. Então, dito isso, eu não tenho nenhuma vergonha de ter sido secretário do Alckmin, muito pelo contrário. Aprendi muito nas vezes em que eu fui secretário dele. Quando as pessoas atacam o Geraldo, e às vezes atacam para me atacar, dizendo, olha lá, voltou à cena do crime. Eu discordo completamente dele ter sido vice do Lula, disse isso para ele pessoalmente. Acho que ele jogou a biografia dele fora, quando ele, já acossado pelas traições do Dória, disso e daquilo, aquilo outro, do Rodrigo Garcia e tal, sei lá, ele aceitou descambar para o lado do Lula, né, no discurso que o Chalita, Haddad e Márcio França, né, fizeram com ele, ele aceitou. Eu acho que ele errou completamente, eu jamais concordaria. Se ele me perguntasse, o que você acha? Eu falaria, de jeito nenhum. Mas eu não sou o Geraldo Alckmin, eu fui secretário do Alckmin e digo, quem mudou foi ele. Eu continuo sendo o Ricardo Salles, que eu sempre fui. Tanto que quando eu fui secretário do Alckmin, o Goldman, já falecido, Goldman, que Deus o tenha, fez questão de botar uma matéria na Folha de São Paulo dizendo o PSDB está revoltado, Alckmin nomeia um defensor da ditadura para secretário. Tá? Capa da Folha, só colocar lá 2013, eu acho. Então, eu não mudei, eu sou o mesmo Ricardo Salles, sempre defendi as mesmas coisas, fundei o Movimento em Direita Brasil, sempre fui conservador, defendo as questões liberais na economia. Eu sou o mesmo Ricardo Salles de sempre. Aprendi tendo feito parte do governo estadual, federal e tal. Sou grato ao Geraldo Alckmin, não vou sair aqui falando mal de alguém que me abriu a oportunidade, assim como o Tarcísio, o pessoal me critica. O Tarcísio foi diretor do DENIT da Dilma. E quando perguntado sobre isso, e eu acho que ele fez bem, ele diz, olha, eu agradeço a Dilma que me deu a oportunidade. Então, assim, você não tem que ser esse fla-flu. Eu acho que isso está errado. Com relação ao Amoedo, pior ainda, eu era inimigo do Amoedo dentro do Novo. Tanto que eu, quando virei ministro do Bolsonaro, sendo primeiro suplente e deputado federal do Novo, o Amoedo fez questão de me expulsar do partido. Quer dizer, entre ficar do lado do Amoedo e do lado do Bolsonaro, eu fiquei do lado do Bolsonaro. Tanto que fui expulso do Novo quando eu era ministro do Meio Ambiente. Isso é fato público notório, está em todos os jornais. Então, eu nunca fui da esquerda e nem nunca fiz propaganda para a esquerda, nunca, jamais. Mas também não faço para o Centrão. E aí houve a divergência com relação ao tema do Ricardo Nunes. Porque essa aproximação com o Ricardo Nunes, muito motivada por uma sensação de que o Bolsonaro... Houve ali uma questão que Bolsonaro ficou com o Rio de Janeiro, meio que um acordo do Valdemar com eles, eu não me meto no Rio de Janeiro, Valdemar, Bolsonaro decide como quiser, é a área dele. Então, põe o Ramagem, ponto final, que é um ótimo cara. E da mesma forma, o Valdemar exigiu meio isso, dizendo, você também não se mete em São Paulo, que é a minha área aqui, eu já tenho meus acertos com ele, minhas conversas com ele aqui, meu alinhamento com ele. E assim, São Paulo ficou na mão do Valdemar. Só que eu, Ricardo Salles, não podia ficar do lado do Ricardo Nunes. Eu sou um grande crítico dessa prefeitura, da forma como eles governam, da maneira como eles administram a cidade. Eu não podia. E aí, quando veio o Pablo Marçal, isso que às vezes as pessoas não entendem, não é porque eu acho que o Pablo Marçal era o grande Rolls Royce da política brasileira. É porque o Pablo Marçal foi a única pessoa ali daquele momento que tinha condições de derrotar o Ricardo Nunes. Eu achava que era fundamental, como acho até hoje, a gente destronar o centrão da política brasileira. E ponto. Quer dizer, a explicação do porquê eu queria tirar o Nunes não está no Pablo Marçal, está no próprio Nunes. Que eu acho ruim e continuo achando ruim. Então,